Neemias, capítulo 9, versículo 22 ao capítulo 10, versículo 39. Depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra. Eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Hesbom, e da terra de Og, rei de Bazã. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotaste nações inteiras diante deles e entregaste nas mãos de teu povo os cananeus, que habitavam na terra. Teu povo fez o que quis com essas nações e seus reis. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de tuas muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti e tu os ouviste do céu. Em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas, assim que o teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que seus inimigos dominassem. E, no entanto, quando o teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente. Em tua misericórdia, tu resgatastes muitas vezes. Tu os advertiste a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedientes a teus mandamentos. Não cumpriste teus estatutos que dão vida a quem lhes obedece. Em rebeldia deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles. Enviaste teu Espírito, que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o povo, desde o dia em que os reis da Assíria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvido às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinha seu próprio reino, não te serviram. Apesar de teres derramado tua bondade sobre eles, deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te nem abandonar sua perversidade. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura, que destes a nossos antepassados para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nessa boa terra. A grande produção da terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. O povo respondeu: em vista disso tudo, faremos uma aliança solene e a registramos por escrito. Neste documento selado estão os nomes de nossos líderes, levitas e sacerdotes. Os que assinaram e selaram o documento foram o governador Neemias, filho de Acalias e Zedequias, os sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebatias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton,
Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos descendentes de Enadade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os líderes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Odéias, Ananias, Assube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabná, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas, de todos que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene, jurando que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Também prometemos que se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e celebraremos e cancelaremos todas as dívidas. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Este imposto também era usado para providenciar os pés das presenças, para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Será usado tudo isso que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo do Senhor nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os rebanhos, tanto de bois como ovelhas, conforme escrito pela lei. Nós os apresentamos aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo do nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhida como dízimo será entregue pelos levitas ao templo do nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las
nos recipientes sagrados, perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao capítulo 10, versículo 13. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Se tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertências para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Salmos, capítulo 34, versículos 1 ao 10. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugiam. Temam o Senhor. Vejam, vocês que lhes são fiéis.
pois os que temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Quem fecha os ouvidos aos clamores do pobre será ignorado quando passar necessidade.